Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é Arimatea Lima, especialista em automação de processos e inteligência artificial. E no vídeo de hoje, mais um vídeo aqui do canal, eu vou apresentar para vocês agora uma novidade. Eu vou trazer para vocês agora cada vez mais assuntos correlacionados ao tema mais falado no momento, que se chama agentes de inteligência artificial. Então vou trazer para vocês assuntos com esses utilizando soluções da UiPath, o UiPath Agent Builder, algumas outras soluções que o pessoal também está falando, N8N, DeFi, e também uma outra muito robusta aqui, que é o Amazon Bedrock da AWS. Então, eu tenho aqui uma arquitetura muito avançada e o vídeo de hoje, que vai ser uma série de vídeos que eu vou estar lançando aqui, a gente vai cobrir aqui esse principal ponto. Então, aqui a gente vai estar falando de multi-agents, agentes especializados, agente supervisor, RAG, Knowledge Base, a gente vai estar falando de tools, Lambda Function, uma série de outras coisas, memória de curto, memória de longo prazo, guardrails, o que é tudo isso. Então, se você é novo aqui no meu canal, aproveita, faz teu like agora correndo e se inscreve, porque você vai ter cada vez mais conteúdo de ponta que a gente vai abordar aqui. É só o início, a gente vai tratar de muita coisa boa. Chega de papo, vamos falar um pouco sobre tudo isso aqui. Eu vou explicar isso para você de algumas formas para poder facilitar seu entendimento. Nesse momento aqui, deixa eu aproveitar aqui e colocar aqui um sinalizador visual que vai ajudar você a perceber aqui. O meu foco vai ser explicar para você nesse vídeo aqui a arquitetura e num próximo vídeo eu vou mostrar isso aqui funcionando de forma prática utilizando as soluções da AWS. Então, a gente tem aqui um usuário e ele deseja, por exemplo, saber informações sobre qual a quantidade de licenças, ou seja, de dias de licença que uma determinada pessoa tem. Ele quer perguntar ali quais são os tipos de licenças que são permitidas ali na política de informações do RH de uma companhia. Ele também quer saber, por exemplo, a possibilidade de quartos disponíveis dentro de um hotel para que ele consiga verificar qual quarto ele interessa mais para ele, fazer uma reserva, né, para passar ali as férias com a sua família. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Então vamos começar por esse carinha aqui, é mais simples de você entender o que a gente vai fazer aqui, ó. Nós temos um agente de RH, então se você não sabe o que a gente corre lá no canal e tem lá um vídeo explicando para vocês o que são agentes de IA de uma forma bem didática. Então nós temos um agente de RH aqui utilizando o Amazon Bedrock, né, Agents, que ele está utilizando aqui o LLM, o Amazon Nova Micro. Qual é a especialidade desse agente? Então esse agente ele consegue responder sobre políticas de RH de uma companhia, mostrar para você aqui essas políticas. Tá aqui, ó. Olha só, tá carregando. Política de licenças da Transforma Corporation, dados fictícios, né? Licença, por exemplo, tipo de licença, licença anual, licença médica, licença pessoal, maternidade. Qual a elegibilidade das pessoas que trabalham no período de experiência? Para quem tem lá atuação anual, né? Para quem, por exemplo, colaboradores que trabalham ali em tempo integral, tem 15 dias ali por ano, colaboradores em meio período, proporcionar as horas trabalhadas. Então a gente vai falar de tudo isso daqui. E para isso a gente tem esse agent aqui que é capaz de fazer isso. Então o que eu estou utilizando? Amazon Bedrock Agents. E dentro dele eu tenho duas tools, digamos assim, né? Se você não sabe o que é um RAG, também tem um vídeo ali no canal explicando o RAG de uma forma totalmente didática para você. Então não estou utilizando um produto AWS, embora eu pudesse, eu estou utilizando aqui um Pinecone, que é um vector story ali que a gente vai estar utilizando. E para isso eu tenho aquela política de RH que eu acabei de mostrar para você, que ela está armazenada num S3 aqui da AWS. E aí, com base nisso, tem uma configuração que eu faço dentro do Amazon Bedrock Knowledge Base, onde eu faço esse Pinecone se integrar com esses dados que estão aqui e construir um vector story ali, ou seja, com informações vetoriais que me permitem fazer uma busca semântica ali com base nas informações que eu desejo. Então, o RAG é isso, é a capacidade que a gente tem de recuperar informações de uma fonte de dados ali para um LLM baseado em uma pergunta, ele vai lá, pega ali, por exemplo, trechos daquele texto que está lá e que podem, porventura, responder o que você está questionando e, com base nisso, ele gera ali uma informação personalizada em tempo de execução. Isso aqui não é fine-tuning, a gente não está falando aqui de treinar um modelo, e sim de aumentar o contexto de dados para ele em tempo de execução. E aí, também, com base nisso, ele pode fazer uma pergunta para saber, além, né, das políticas de licenças que existem essa empresa, ele também pode fazer uma pergunta para saber qual é o saldo, né? O saldo disponível. Então, para isso, eu tenho uma Lambda Function, que está configurado aqui como um tool dentro desse agente especializado, que vai ser capaz de, por exemplo, com base nos dados de um colaborador ali no ID dele, na chave, na matrícula, ele consegue ir até o banco de dados, recupera essa informação e devolve aqui para o nosso agente. Então, esse é o nosso agente especializado de RH, que tem essas tools e essa knowledge base aqui.
Agora vamos falar um pouco sobre esse outro agente, vamos olhar eles de forma separadas inicialmente, agora vamos falar desse cara que é o agente de reservas no hotel. Então, nesse momento aqui, eu tenho uma knowledge base com as informações aqui referente a detalhes sobre as acomodações no hotel, quais são os tipos de quarto, vou mostrar para você aqui. Está carregando, está aqui, ó. Então nós temos informações aqui sobre o tipo de quarto, além disso tudo aqui a gente tem aqui outras informações, aqui sobre questões que envolvem ali o que está dentro do cardápio, né, ali para o jantar, ou seja, tudo que a gente precisa, o que tem dentro dos quartos. Então a gente tem aqui uma riqueza de informações aqui, que já estão aqui armazenadas dentro dessa knowledge base, dessa base de conhecimento. Esse PDF está mais uma vez dentro do S3, e isso está fazendo ali uma integração entre o Pinecone também, que já converteu esses dados aqui para dados vetoriais para facilitar na nossa busca de RAG. Então, toda vida que alguém me fizer uma pergunta ali sobre detalhes das acomodações aqui para esse hotel, nosso agente vai ser capaz de fazer uma busca. Isso aqui é mágico, então isso aqui você vai pirar, é algo muito, muito bom. Vai fazer uma busca lá. E aí outra coisa, ele, por exemplo, pode ter gostado de algum quarto, ele quer saber quais são os quartos que estão disponíveis aqui para ele fazer uma reserva. Então, para isso, ele vai poder consultar essa próxima tour aqui, onde ele vai fazer uma busca na disponibilidade dos quartos que estão ali possíveis, né, de serem feitos uma reserva. Vai voltar para esse agente. Então, uma vez ele gostando de tudo isso, ele pode agora fazer a reserva. Então, ele vai ter uma outra Lambda Function aqui, que é uma tool, onde ele vai precisar ali das informações, o nosso agente vai fornecer o nome da pessoa, qual é o tipo de quarto, a quantidade de dias que ele vai querer ficar, e isso tudo vai ser suficiente para que ele faça uma busca aqui, ó, aliás, faça um registro de uma reserva. Quando ele fizer o registro da reserva, aqui ele vai voltar com o ID da reserva para que a gente consiga disponibilizar para alguém que esteja falando com esse agente ali, através de um WhatsApp, através de um Telegram ou no Streamlit da vida, ou qualquer outra interface também, ou embedada aí no site, né, vai depender de cada caso de uso. Então, isso é o que esses agentes aqui especializados fazem. Só que agora a gente vai para um conceito mais avançado de multi-agent, onde eu estou falando aqui, ó, de um agente supervisor. Então, aqui para fins ilustrativos, eu vou ter um usuário que vai conseguir, através, né, se comunicar através de uma aplicação com esse agente aqui, supervisor. Então, a partir do momento que você fizer uma pergunta para ele, ó, gostaria de verificar qual é o meu saldo de licença, automaticamente esse agente ele vai ser capaz de identificar que o agente que responde a essa pergunta é o agente de RH. Então ele vai vir para cá e quando você está falando ali do saldo de licença, ele sabe que ele não deve consultar a knowledge base, sim que ele deve acionar essa lambda function que faz a consulta e devolve isso para a pessoa. Então quando alguém fala que gostaria de saber o que tem lá nos quartos de hotel, essa informação vai chegar aqui para o nosso agente, supervisor. Esse nosso agente supervisor ele vai entender que não é esse agente especializado que ajuda a responder informações sobre esse tipo de conhecimento, esse agente aqui de reserva, ele vai encaminhar para cá. E aí, como são as comunidades, vai consultar essa knowledge base, volta para cá e devolve para ele. Agora vamos falar de uma outra coisa. A gente também vai habilitar aqui dentro do AWS, do Amazon Bedrock, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Significa dizer o quê? Que uma vez isso aqui habilitado, a memória de longo prazo, ela tem ali uma configuração que permite sumarizar as informações por uma quantidade de tempo, por exemplo, 365 dias, 30 dias, você decide de acordo com o seu caso de uso. Por que isso é útil? Porque numa próxima pergunta que vier, ele não necessariamente vai precisar fazer uma busca novamente aqui dentro da nossa base de conhecimento, porque se isso já for informação ali que está sumarizada na memória dele, ele pode utilizar tudo isso para economizar um pouco mais de token aqui, né, e também transformar a experiência um pouco mais rápido, diminuindo latência, uma série de outras coisas. E o que mais que a gente vai habilitar? A gente vai habilitar o guardrails, né? Porque, por exemplo, quando alguém agenda um quarto, faz um pedido aqui de um agendamento do quarto, passando os dados como nome, quantidade de noites e aí o tipo de quarto, o nosso agente supervisor ele vai ser capaz de rotear isso aqui para esse agente especializado em reservas. Ele vai aqui fazer um agendamento da reserva e vai devolver aqui o ID da reserva. Então agora você imagina que alguém em posse desse ID dessa reserva queira saber quem é o hóspede que está aí, né, hospedado nesse quarto. Então quando ele faz essa pergunta, ó, com base nesse ID eu gostaria de saber quem é o hóspede que está hospedado aqui. O guardrails, que são as barreiras de proteção, elas não vão permitir que vocês, por exemplo, que a gente faça a pergunta ali, uma vez que a gente defina tópicos negados, não quero que o meu agente de A fale sobre o tópico A, o tópico B,
filtro de conteúdo para poder trazer uma camada maior de segurança. E aqui nesse caso a gente configurou uma informação sobre dados sensíveis que ele não pode responder para isso, então nosso agente vai automaticamente responder para esse usuário da seguinte forma: olha, não consigo falar sobre dados assim, infelizmente não estou aqui para isso, né? Por exemplo, enfim, você configura tudo isso. Então esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou estar trazendo aqui. Mais uma vez, vamos falar de AWS, Amazon Bedrock, vamos falar de WiPath Agent Builder, N8N, DeFi, Creo AI, um monte de outras coisas também, LangGraph. Então vai ter muita coisa nova aqui no canal. Aproveita, faz a tua inscrição, ativa o sininho e muito em breve eu vou estar publicando aqui um novo vídeo. E é isso. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo aqui do canal Automatize com Arimatea Lima. Até mais.